Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Lizardi aqui. Estou nessa hora para meditar em breves palavras, ao qual Deus tem falado grandemente no nosso coração. Profeta Amós, capítulo 7. Considerado um profeta pequeno, porém de grande importância, de grandes lições que ele passa para nós, porque é um contexto bastante atual, meus queridos. Não tem como passar todo o contexto de toda o seu livro, seria um vídeo longo, mas eu vou meditar em uma visão que Deus o concedeu a partir do versículo 7, a visão do prumo, capítulo 7, a partir do 7, que diz: Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei, a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, e tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amém. Meus queridos, sabemos que o mundo ele opera em justiça. Maldade, pessoas defraudando umas às outras, injustiça, corrupção. Mas aqui estava acontecendo no meio do povo de Deus e não deveria acontecer, porque Deus tem um povo ao qual serviria para dar exemplos. E como várias vezes na história, o seu povo estava novamente em corrupção, em idolatria, hipocrisia, totalmente afastado dos ideais, dos propósitos, da vontade do Criador dos céus e da terra. E Deus vai levantar um homem simples, boiadeiro, agricultor, leigo, né, para profetizar palavras difíceis, palavras que vai de encontro ao rei, ao governo, que estavam vivendo uma vida próspera. O reinado de Israel nesse período estava indo bem. Foi no período ali, Amós foi contemporâneo ali de Oséias, Jonas, ali mais ou menos ali, o período de 760 a.C. Então, estava havendo uma expansão territorial, a política de Israel estava indo bem, né? E, infelizmente também, a corrupção, a hipocrisia, idolatria. Para você ter uma ideia, nas festas do povo judeu, do povo de Israel naquela época, os sábados, a festa da lua nova, quando chegava esse dia, em vez de eles estarem adorando realmente em espírito e verdade, estavam pensando nos negócios. Eles estavam
contando as horas para acabar, para eles negociarem, voltarem a defraudar, aumentar os preços dos seus bens, dos seus produtos, e já maquinando a quem enganar. Veja só o nível que se encontrava aquele povo. Diz também que as mulheres mais ricas oprimiam, né, as mais pobres, e chegou um limite. Como sempre Deus, né, chegou um limite que Deus vai levantar um homem de um povoado ali da Judéia, a 20 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e vai levar uma palavra de coragem, porque eu queria destacar pelo menos duas coisas ali do profeta Amós, que além de ele ser humilde, ele é humilde não só na questão material, de poucas finanças, mas ele vai dizer até mais de uma vez que ele não era de família de profeta, mas Deus me enviou aqui. Ele é rejeitado e mandado de volta para o seu povoado, para uma aldeia chamada por Tecoa, ali em Judá, a 20 quilômetros mais ou menos de Jerusalém do sul. E interessante que quando Deus manda o profeta Amós para profetizar o seu povo, o sacerdote Amazias era um homem que levava o povo a Deus, as suas queixas, né? A justificação dos seus pecados, do povo para Deus. Mas esse homem, esse sacerdote Amazias, estava preocupado era com o bem-estar, era preocupado com a prosperidade, o povo ali que ia bem. Ele estava preocupado consigo mesmo, com a sua posição que tinha, porque vivia próximo ali do rei. E sabemos que o rei, onde ele está, onde ele vive, é local, né, de segurança, local do bom e do melhor, né, onde tem servos, onde tem escravos que está sempre servindo nos materiais, nas comidas, na segurança, nas questões de viagens, de mantimentos, roupas, tudo isso o Amazias estava próximo e de certa forma usufruía. E ele estava numa posição a qual deveria, em vez de se preocupar com a vontade de Deus, que Deus estava falando ou que Deus queria falar para o seu povo, o que é que ele vai dizer? Olha, rei Jeroboão, tem um homem conspirando contra ti. Veja que a conspiração nem sempre é algo de negativo, ou algo ruim, ou algo que vai de encontro a alguma coisa boa, não. O que importa é o teor, a verdade que está. Essa palavra conspiração, né, ela geralmente dá uma ideia, né, de ser contra, né, de algo negativo, de algo assim, de descrença, né, de rebeldia, mas nem sempre, meus queridos. Porque sabemos que o mundo jaz no maligno e a injustiça, a corrupção, ela é inevitável, ela é algo crônico e está instalado. Mas aqui o contexto é do povo de Deus, e Deus não queria isso para o seu povo, não era para estar certas coisas acontecendo. E esse sacerdote não estava preocupado com a vontade de Deus, estava preocupado era com o seu bem-estar, no reinado ali. Aí ele vai dizer, ó, tem um profeta aí, ó, um homem simples, era leigo, era um homem leigo, era um homem pequeno, conspirando contra ti, mas desde que ele estava na presença de Deus. Interessante, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, né, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir e usar aqueles que não são contra aqueles que são. Então, mais uma lição que temos na Bíblia Sagrada, entre tantas outras, que Deus, veja só o que vai dizer Salmo 138, versículo 6.
Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso sobre tudo, acima de tudo, infinito, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Salmo 138, versículo 6. Então, meus queridos, eu aprendo pelo menos duas coisas com o profeta Amós. Que ele era humilde, não só na questão bens, condições financeiras, né? Mas como no seu caráter, a forma como ele vai se expressar, a coragem que ele vai exercer para ir contra o rei, contra o sacerdote. E a outra coisa que, além de ele ser humilde, é corajoso. Ele vai dizer, assim diz o Senhor. Ele vai tentar se defender do sacerdote. Como eu vindo aqui falar de Deus e tu diz isso para mim, manda eu voltar para minha cidade e profetizar lá. Assim diz o Senhor, a tua mulher, teus filhos, essa terra perecerá, né? Condenação. Interessante, Deuteronômio capítulo 28, né? Vai dizer que aos medrosos, aos tímidos, volte para a sua casa, para que o coração daqueles não se derreta assim como o teu. Parafraseando, para que não se escandalizem, para que não pereçam, para que não se envergonhem. Deus não tem compromisso com tímidos, com covardes. Ele tem compromisso comigo, contigo, meu irmão, minha irmã, que tem coragem de dizer a verdade, que é humilde de coração e que tem compromisso com a verdade bíblica. Porque essas coisas acontecem no mundo, mas quando acontece dentro da casa, em meio ao povo de Deus, requer a vontade de Deus prevaleça. Mas quando se levanta um para dizer alguma coisa que vai de contra o que vemos hoje em dia, que é claro, é óbvio, é nítido, sincretismo, idolatria, tantas coisas que, mau testemunhos, defraudações entre o povo de Deus, injustiças, egoísmos, né? Pensam muito em si, pregam muito mais para si, eles se envolvem muito mais entre si, quantas pessoas lá fora morrendo, padecendo, até mesmo os de dentro, até mesmo cristãos que estão passando por grandes dificuldades e nunca são visitados, né? Nunca são visitados, nunca são ajudados, começando pelos líderes, né? Então, para o povo de Deus não era para essas coisas acontecer. Veja que quando se levanta o nome de Deus, ele vai encarar como, olha, tem um conspirando. Mas será mesmo? Ele estava sendo usado por Deus, porque tinha muitas coisas erradas acontecendo no meio do seu povo, né? Então, meus queridos, essa é a reflexão do profeta Amós para nós nesse vídeo, dessa vez. Que sejamos corajosos, que tu possas ser usado por Deus. Temos a Bíblia Sagrada, a qual o Espírito Santo que nos revela, que nos mostra. Aos humildes ele dá graça, ao soberbo ele conhece de longe. Então, ele pode te usar, pode me usar para falar, não só começar por nós, devemos sim, lógico, começar por nós, vivemos uma vida íntegra, agradando a Deus, para depois sim, como Deus usou o profeta Amós, um homem leigo, um agricultor, que não era de família, de linhagem de profetas, mas ele obedeceu, foi corajoso, o que Deus mandava ele falar, ele falava, né? E foi perseguido, sim, mas Deus o honrou lá na Nova Aliança, né? Jesus vai mencionar ele, os apóstolos vai mencionar ele, que as suas profecias se cumpriram. Glória a Deus. Então, meus queridos, é essa mensagem para nós, que possamos ser pequenos, né? Como foi o profeta, né? Assim como Paulo dizia, né? Sou o menor entre os apóstolos, mesmo ele sendo o mais preparado teologicamente,
mas é desses que Deus se agrada, né? E como João Batista falou, né? Não importa que eu cresça, mas que ele cresça e eu diminua. Deus se agrada é desses, que venhamos nos diminuir cada vez mais, para assim Deus crescer em nós. Deus te abençoe, obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, meu irmão querido, se não é ainda inscrito, para que possa o YouTube expandir essas simples verdades, essa reflexão para a edificação de mais pessoas. Shalom, até mais.